A paz do Senhor, meus amados, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com todos. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima e estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, classe de adultos, da revista Lições Bíblicas, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Esse é a nossa revista do nosso terceiro trimestre de 2024, com esse tema, o Deus que governa o mundo e cuida da família. A partir desta lição de hoje, que é a lição de número 6, vamos falar mais especificamente sobre o livro de Esther, certo? Muito bem, o assunto da lição é exatamente esse, o livro de Esther. O textuário diz: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino? Esther 4,14. A verdade prática diz: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Graças a Deus. Bom, a leitura bíblica em classe está em Esther capítulo 1, versículos 1 até o 9. E diz-nos assim a palavra do Senhor. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes, seus servos, o poder da Pérsia e Média, os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde, azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura e argolas de prata e colunas de mármores, e os leitos eram de ouro e de prata sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real segundo o estado do rei. E o bebê era, por lei, feito sem que ninguém forçasse o outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizesse conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Muito bem, então a partir desta lição, já que o trimestre é o estudo de Ruth e Esther, a partir dessa lição, em definitivo, estaremos estudando sobre Esther. E vamos ver como o livro está organizado, a categoria que pertence, suas características e tudo mais, certo? Veremos que o exílio de Israel é uma informação essencial para remontar, para nos levar a entender qual era o contexto histórico do livro de Esther, o desenrolar da história do livro de Esther, em que época aconteceu, certo? Muito bem. A introdução da lição diz assim: concluímos o estudo de Ruth. Nesta lição, iniciamos o estudo do livro de Esther. Ruth é cheio de referências expressas, do nome de Deus. Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é por inteiro uma manifestação da providência de Deus. A palavra-chave desta lição poderia ser providência, mas é exatamente Esther, o nome da judia, que também dá nome a esse livro. O livro de Esther tem como tema, ou temas, a esperança. Você pode anotar aí, dentro dos temas, do que trata o livro de Esther. Podemos resumidamente dizer que trata da esperança, trata da providência de Deus, em segundo lugar, e também
dos instrumentos de Deus, inesperados de Deus, né, para agir em prol do seu povo. Você vai perceber no livro de Esther que até o rei perdeu o sono e pedir que alguém lesse alguma coisa para ele foi, de certa forma, um instrumento de Deus para que a história se desenrolasse em favor do povo judeu, certo? Muito bem. O livro sobre a sua organização está aqui no primeiro tópico, e o primeiro subtópico, a categorização. Ou seja, em qual categoria o livro de Esther se encontra na Bíblia judaica. A Bíblia judaica tem duas grandes diferenças da Bíblia cristã. Primeiro, que a Bíblia judaica não tem o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos e até Apocalipse. Não tem essa parte, o Novo Testamento. É só de Gênesis até Malaquias. Porém, as divisões da Bíblia cristã, que tem todo o texto da Bíblia judaica, a nossa divisão faz com que tenhamos 39 livros. E a Bíblia judaica, o Tanar, apenas 24. Mas como é que tem todo o texto e só tem 24 livros? É porque as 3 seções do livro da Bíblia hebraica, a Bíblia judaica, tem o mesmo texto, porém a quantidade de livros é menor porque Samuel, apenas um, não tem 1º e 2º Samuel. Reis, apenas um, não tem 1º e 2º Reis. Crônicas, também apenas um. Os 12 profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias, também apenas um. Então, por isso tudo, dá 24, mas o texto é do mesmo tanto da Bíblia cristã, tá certo? Muito bem. Então, a Bíblia judaica está dividida em três grupos ou em 3 seções, certo? A Torá, Neviim e Ketuvim. Torá, Neviim e Ketuvim. A Torá é a lei de Moisés, o Pentateuco. Vai de Gênesis até Deuteronômio, 5 livros de Moisés, certo? Agora, a segunda seção, Neviim, que Nevi é profeta, então está no plural, se indica que são profetas. São 8 livros, certo? E os outros, a terceira parte, os escritos, ou também poéticos, são 11 livros. E é nessa terceira seção que o livro de Esther se encontra na Bíblia judaica, certo? Essa terceira seção são 11 livros. Muito bem. Quando você observa os profetas, os livros proféticos, aí você diz, mas só dá 8. Exatamente por isso que eu já expliquei. Os 12 profetas, que nós chamamos de menores, é apenas um livro. E o livro de Josué, para nós, na Bíblia cristã, está na categoria de livros históricos, mas lá está na categoria de livros proféticos. Então, a segunda seção da Bíblia judaica são 8 livros, que é Josué, Juízes, Samuel, Reis, não é 1º e 2º Samuel, nem 1º e 2º Reis, apenas Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e todos os menores juntos num só, certo? Por isso que lá no Novo Testamento, ao falar de Jesus e tudo que estava profetizado sobre ele, é dito que já estava falando sobre ele na lei, nos profetas e nos escritos, também chamado de Salmos ou livros poéticos. Muito bem. Essa história, colocando aqui no tempo, o contexto histórico, no segundo tópico da lição, foi no período que o povo estava no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu por volta de 722 a.C., houve uma queda do Reino do Norte. O Reino do Norte foi primeiro. O Reino do Sul, Judá, não fez o dever de casa, observando a situação dos outros.
E se diz que quando a barba de alguém está pegando fogo, se teu vizinho está com a barba queimando, põe a sua de molho. Eles não puseram a barba de molho. Viram o reino do norte ser levado para a Síria e depois foram praticar tudo que foi desobediência contra Deus, e a mesma sentença de ser levado para o exílio aconteceu com eles, certo? Na época do Nabucodonosor. Então, a rainha Esté nasceu lá. Seu primo Mardoqueu, pelo que tudo indica, foi muito jovem para o cativeiro lá da Babilônia, no período todo e tal. E ele foi um dos que voltou, já bem velhinho, com mais de 90 anos. Então ele foi bem jovem, mas a sua prima, Radassa, a Esté, nasceu lá. E quando ela casou, quando se dá uma observada, ele tinha talvez entre 48 e 58 anos de idade. A Bíblia não trata diretamente assim da idade, tudo, mas calcula-se, os estudiosos calculam que ele tinha por volta de 48 a 58 anos de idade, o Mardoqueu, quando sua prima casou-se com o rei, tá? Casou-se com o rei. Muito bem. E aí, o filho de Esté com o rei, o filho chamado Ciro, foi no tempo desse rapaz, desse rei chamado Ciro, descendente já da rainha Esté, que houve um decreto para realmente os judeus voltarem, já no tempo de Esdras e Neemias. E aí quando você chega em Esdras capítulo 2 e versículo 2, aí tem uma listazinha, começa uma listazinha das pessoas que voltaram, aí está lá o Mardoqueu no meio. Se aquele Mardoqueu realmente for o primo de Esté, então ele estava com mais de 90 anos de idade, 92, 93, por aí. Mas voltou bem velhinho, certo? Muito bem. E em tudo isso nós vemos a providência de Deus, a mão de Deus, já que esse livro trata de esperança. O Mardoqueu viu ali, naquele anúncio de que uma nova rainha tinha que ser escolhida, ele viu ali, opa, tem esperança. Eu tenho uma sobrinha aqui, uma prima aqui, é jovem, é virgem, é bonita, essa menina pode ser a futura rainha. Viu ali uma oportunidade surgindo e nasceu uma esperança. Bom, porque também a esperança é um tema do livro de Esté? Porque quando parece que toda a esperança foi embora, com toda a tramóia de Amã para aniquilar os judeus, ela viu um fio de esperança na fé, ao chamar as pessoas mais próximas e dizer, vamos jejuar, vamos buscar a Deus, para eu poder ir na presença do rei, porque só posso ir se for chamada. Se não for chamada, há problema, como aconteceu com Vasti. Também ir sem ser chamado, também tinha outro problema. E ela sabia disso. Não ir quando for chamado, é um problema. Ir sem ser chamado, outro problema. A Vasti pereceu, teve dificuldades, porque foi chamada e não foi. E Esté poderia ter por ir sem ser chamado. Tá a diferença aí. Então, vamos pedir misericórdia, vamos jejuar, vamos pedir a Deus e tal. E depois de 3 dias, pediu para o primo Mardoqueu reunir toda a comunidade ali, porque parece que não tinha mais esperança, mas havia uma esperança de buscar do alto uma graça, um favor e poder entrar então na presença do rei. E quando ela foi, o rei levantou o cetro em sinal de autorização, pode entrar na sala do trono, pode se aproximar e faça o seu pedido. E os 3 dias de jejum valeu tanto, amoleceu tanto o coração do rei, que ele disse, peça que até metade do reino eu te dou, pensa. E aí ela disse, não precisa, e você vai ver nas lições seguintes, o desenrolar do livro de Esté, como foi que aconteceu, e a esperança de não morrerem pelas mãos de Amã e toda a turma que odiava os judeus, realmente se tornou uma realidade muito firme, a tal ponto que os judeus puderam se livrar do Amã e de todos os que lhes odiavam, e ainda ter um dia de festa de comemoração todos os anos entre o povo judeu, a partir dessa época da rainha Esté. Então, o livro também é um livro da providência de Deus, porque alguém dizia assim, mas a rainha Vasti perdeu o trono, perdeu a nobreza e tudo. Foi uma providência de Deus para que a vaga fosse ocupada.
Mardoqueu está por dentro de tudo que acontecia no palácio, na fortaleza por ali, ficar atento e aproveitar a oportunidade, também foi providência de Deus. Voltando um pouco atrás na história, Mardoqueu ouvia alguém tramando para tirar a vida do rei e chega lá e denunciar, também foi providência de Deus, foi para os anais da história deles, e foi essa história que leram para o rei numa das noites que ele perdeu o sono. E o Mardoqueu foi abençoado. O livro de Esther só tem uma profecia. E interessante é que quem profetizou nem eram servos de Deus. Foi a esposa de Amã e seus colegas, companheiros, os da sua turma, quando depois de ele ter andado pelas ruas puxando o cavalo e falando que Mardoqueu era o homem do qual o rei se agradava e tudo mais, a esposa de Amã, junto com seus amigos, disse assim: olha, se diante desse homem aí, que você começa a perder espaço, ele é judeu, então você não vai conseguir prevalecer contra os judeus. Essa é a única profecia do livro de Esther e não foi proferida por um homem de Deus, por assim dizer. Foi exatamente por pessoas pagãs. Mas, e realmente aconteceu como foi profetizado, certo? Então, esse era o contexto do livro de Esther. O povo estava lá, nesse cativeiro, que talvez realmente tenha durado 70 anos. O profeta Jeremias disse que duraria isso aí, e Daniel entendeu, lendo os escritos de Jeremias, que duraria 70 anos. Sendo assim, a rainha Esther, como aquela que agora casou-se com o rei e teve filhos, foi providência de Deus também ter alguém no trono com sangue judeu, para ter amor a esse povo judeu e autorizar o retorno deles. O mais bonito disso tudo é que 300 anos antes de Ciro nascer, está na Bíblia registrado uma profecia de que meu servo Ciro, Deus chamando Ciro, 300 anos antes dele nascer, de meu servo, que seria alguém que agiria em favor do povo de Deus. A Bíblia é realmente um livro espetacular, certo? E até hoje se celebra a festa do Purim, está aí no livro de Esther, tem como propósito também registrar a instituição da festa do Purim, ordenada por Mardoqueu, depois do grande livramento que os judeus receberam. Purim é o plural da palavra lançar sorte, pur, tá? Então, está aí essa festa que eles passaram a realizar depois que Deus mudou a sorte deles. O livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar nas estruturas deste mundo. Todos os reinos deste mundo passarão. Por isso a palavra de Deus diz que a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus, ao longo da história, tem passado por muitas perseguições. Tanto judeus, mas eu falo agora diretamente igreja e cristãos. Nós vivemos num país pacífico que é o nosso Brasil, mas em algum lugar do planeta, neste exato momento, tem cristão sendo perseguido, cristão sendo preso, cristão sendo torturado. Os amães da vida estão por aí, estão agindo e fazendo de tudo para abarrar a caminhada da igreja, para escandalizar o cristianismo, seja no cinema, seja nos esportes, seja na política, seja no meio empresarial e de tudo que é forma. Porém, assim como Deus usou Mardoqueu e a rainha Esther para que o povo judeu pudesse se libertar daquele momento de opressão e ter a sua história até ser o que Israel é hoje, nada também vai parar a caminhada da igreja. Os amães poderão surgir, os perseguidores poderão surgir, mas assim como Esther, suas moças, Mardoqueu e os judeus sabiam jejuar e orar, a igreja também sabe. Por isso, a esperança da igreja também é uma esperança verdadeira e firme, porque o Deus de Esther é o Deus da igreja. Que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele nos guarde no seu amor, não só hoje, mas sempre. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você chegou até aqui, dá o seu like aí, ou seu dislike, curta, comente, compartilhe
e nos ajude a fazer com que esse vídeo chegue a mais alguém. Toda vez que você curte ou compartilha ou comenta, o algoritmo do YouTube entende que o vídeo, de certa forma, tem uma relevância e ele próprio vai fazer com que chegue a outras pessoas por esse Brasil afora. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe, uma ótima aula, uma boa escola dominical, continue estudando a sua Bíblia e a sua revista. Que a graça de Deus nunca te falte. Fique com Deus.